É uma honra estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do que Deus tem nos dado, né? A cada ouvinte, a cada aluno do CBC, também a cada ouvinte. Que Deus te abençoe. Né? Eu sou a professora Tânia, para quem não me conhece, e sou professora do intermediário. Amém? Então, assim, desde já eu vou pedir para você pegar lápis, né, um papel, uma canetinha, para que a gente possa escrever, para a gente poder reter aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Não esqueça que você está em uma sala de aula virtual, mas é uma sala de aula. Amém? Tá? Qualquer dúvidas, qualquer manifestação, por gentileza, faça no chat, tá? Para que não haja interrompimento da aula. Amém? Chat. Bom, o tema da nossa aula hoje é santificação. Santificar para ser semelhante a Cristo. Crescer na santificação. O objetivo da nossa aula é reconhecer que o progresso no processo de santificação exige uma vida cristã pautada nos princípios da palavra, nos princípios bíblicos. Né? Quais são as bênçãos do crescimento cristão? Existem bênçãos. Quando nós crescemos, nós somos abençoados. Amém? Eu vou falar um pouquinho, antes de nós tratarmos especificamente da santificação, eu vou falar com vocês o que ocorre nesse processo da redenção, que vem antes. Alguns elementos acontecem e, às vezes, a gente nem percebe que aconteceu. Né? Então, nós temos aqui, primeiramente, o chamado do Evangelho, ou a vocação eficaz, que é pelo qual Deus se dirige a nós, ele nos convoca para si mesmo. Depois vem a regeneração, que é o ato pelo qual Deus nos comunica uma nova vida espiritual interior. Nós respondemos com a conversão, que é a resposta deliberada ao chamado do Evangelho, pelo qual, sinceramente, nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa confiança, a nossa fé em Cristo para sermos salvos. E depois vem a justificação, que é a obra, né, que é o ato de Deus, pelo qual Deus nos dá o direito legal de permanecer perante Ele. Somos declarados justos, justificados, somos declarados justos mediante a fé em Cristo Jesus. E a adoção, que é o ato de Deus que nos faz quê? Membros de sua família. Né? Então, você, querido, é membro da família de Deus. E vamos falar agora da santificação, que é o tema da nossa aula. Eu não vou falar sobre nenhum ato desses elementos, né, que vem antes da santificação, porque não é o tema da nossa aula. Tá? O tema é a santificação. Apenas para nós termos uma visão geral. E santificação? O que é a santificação? É a obra progressiva de Deus e do homem que nos torna mais livres do pecado e igual a Cristo. É o aperfeiçoamento, querido, do nosso caráter. E o Espírito Santo é o nosso ajudador. Quando o pecado entrou, houve uma transformação no nosso caráter. Nós nos tornamos desobedientes. O pecado de Adão e Eva nos tornou desobedientes. Separou o homem de Deus. E a santificação, o processo de santificação, fala assim, obra progressiva, né? É realmente um processo, o qual nós estaremos vivendo por toda a nossa vida. Só para a gente, algumas dúvidas podem existir em relação à justificação e à santificação. Justificação. Tem um paralelo aqui, né? Que a justificação é posição legal, ou seja, ela já foi adquirida. Jesus conquistou essa posição de justificação para nós na cruz.
enquanto que a santificação é uma condição interna. Nós estamos sendo purificados internamente. A justificação ocorre uma só vez e a santificação continua pela vida fora. Nós vamos transcorrer sobre todo esse tema mais adiante. Justificação, inteiramente obra de Deus. Nós não participamos da justificação. E na santificação, nós cooperamos ao trabalho de Deus e do homem. A justificação, ela é perfeita nesta vida, enquanto que a santificação não é perfeita nesta vida. A justificação é a mesma em todos os cristãos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não se justificou mais para um ou para outro. Foi por toda a raça humana, por todo o homem. Enquanto que a santificação, ela pode ser maior em uns do que em outros. 3 estágios da santificação. A santificação tem um começo definido na regeneração. Foi por isso que eu falei um pouquinho sobre a regeneração. Ocorre uma mudança moral em nossa vida no tempo da regeneração. E como está escrito lá em Tito 3,5 e Romanos 6, 16 e 17. Queridos, você anota as referências, porque não tem como nós falarmos e nem buscarmos toda devido ao tempo. Só um instantinho, querido. 3 estágios da santificação. 2, tá? Perdão, vou voltar ao estágio 1. O estágio 1, nesse estágio inicial, né, que ocorreu no começo da regeneração, a santificação ela envolve uma quebra definitiva do poder dominante do pecado, o amor ao pecado. É ali, no primeiro estágio da santificação, que ele é quebrado. E nesse contexto, querido, de estar morto para o pecado ou ser liberto do pecado, ele envolve o poder de vencer os atos ou os padrões de conduta pecaminosa na nossa própria vida. Romanos 12, 13, está escrito o seguinte: ser morto para o poder dominante do pecado significa que nós, como cristãos, em virtude do poder do Espírito Santo e da vida ressurreta de Cristo, operando dentro de nós, por isso que é um ato interno, nós já vimos no slide anterior, temos o poder de vencer as tentações e as seduções do pecado. O pecado não mais será nosso Senhor, como foi antes de nos tornarmos cristãos. Glorifica ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, queridos. Porque hoje o pecado não mais nos domina. Amém? Por outro lado, nós nunca podemos afirmar que estamos totalmente livres do pecado. Né? Até porque nós cometemos pecado. Nós vivemos isso. Porque a nossa santificação, ela nunca estará completa. Mas também, queridos, não podemos dizer que esse ou aquele pecado me derrotou. Dizer, eu desisti, eu não vou melhorar nesta área. Não, nunca você vai poder dizer isso, tá? Porque a santificação é luta, querido. É campo de batalha. Amém? O outro estágio, né, a segundo estágio da santificação, conforme está aí no slide, aumenta durante a nossa existência. Paulo diz que ao longo da vida cristã, todos nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Estamos progressivamente nos tornando mais e mais parecidos com Cristo, na medida que caminhamos na nossa vida cristã. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que diz, né, que a nossa vida é como a luz da aurora, né, a vida do cristão vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Isso se aplica à nossa santificação.
santificação, né? O progresso na nossa vida cristã. E ao longo da nossa vida cristã, todos nós estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Nós vamos ver mais na frente, né, a ação de Deus nesse processo. Paulo diz: irmãos, não penso que eu já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, né, é dinâmico, é algo que tem que estar em movimento. Amém? A santificação, ela é completada na morte. Uma vez que morramos e vamos para o Senhor, então nossa santificação ela é completada, pois a nossa alma ela é libertada do pecado e nos tornamos perfeitos. Querido, é completada em um sentido, né? Pois é a nossa alma. Por quê? Por que eu falo em um sentido? Porque a santificação, ela envolve o total, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Espírito, alma e corpo. E nós sabemos que quando nós morremos, o nosso corpo fica aqui. Mas um dia ele vai subir. Então, ali, quando nós, né, tivermos os nossos corpos glorificados, morando com o Senhor, né, nossos corpos ressuscitados, ali a santificação ela é completa. Amém? Então, glória a Deus aí, amém. Amém? Está anotando? Papelzinho, caneta? Não deixe de anotar, querido. Processo de santificação. Tem um gráfico, né, que eu coloquei aí, que nós podemos observar. Vamos analisar esse diagrama. Lá no início, lá, escravos do pecado, não cristão. 1, conversão, né? Aí depois vem crescendo em santidade. 2, a vida cristã. 3, é a morte. O que eu quero falar nesse gráfico é o seguinte: o 1 é um começo definido de santificação, logo na nossa conversão. Quando nós nos convertemos, ali começa a nossa santificação. A regeneração e a conversão, irmãos, não tem como separar muito isso. É algo junto. Quando você diz sim ao chamado, à vocação eficaz, ali você se converte. Então, ali começa a sua vida cristã. As coisas acontecem, né, de uma maneira no mundo espiritual que não tem como nós dimensionarmos o tempo, em qual instante um aconteceu. Mas é esse processo que acontece. E a santidade, aí depois vem a morte, né? Que é a santidade perfeita. Eu não vou falar sobre a morte, né? Porque não é o nosso tema. E nós estudamos bastante Apocalipse esse mês passado. Sabemos que nós vamos morar com o Senhor. Nós temos a nossa vida eterna, garantida por Jesus Cristo. Tá? Só para voltar aqui no nosso diagrama, eu vou falar com vocês o seguinte. O 1, né? Mostrando que somos escravos do pecado antes da conversão. Preste atenção aí de novo no gráfico. O 1, que há no começo definido de santificação, logo na conversão, conforme eu falei. E que a santificação deve progredir durante a nossa vida cristã. Veja que está subindo. 3, que a santificação é aperfeiçoada na morte. O gráfico, não sei se vocês perceberam, tá? Se percebeu, diga que sim ou não, mas é um gráfico que tem uns dentes ali na nossa vida cristã. Tem hora que sobe, parece uma escada, subindo uma escada. Apesar de estar progressivo subindo, mas tem hora que eles têm os dentes. Amém? Observaram o gráfico? Por que será, queridos? Por que será? Tem aqui a resposta. Vamos ver?
Essa linha dentada, ela indica que o crescimento em santificação nem sempre tem uma só direção nesta vida, mas que a santificação progride em certos momentos, havendo ocasiões em que percebemos que regredimos um pouco. No caso extremo, o crente faz pouco uso dos meios de santificação. Olha a importância dos meios de santificação que nós vamos falar. Que recebe. E, às vezes, também o quê? Um ensino ruim. Tem muitas pessoas que aprenderam as coisas de maneira errada. Por isso, a necessidade de nós estarmos aqui. A Igreja Nova Vida, ela oferece um ensino de qualidade. O CVC, o Curso Vida Cristã. Como é importante você estar aqui. Como a igreja cresce quando os seus membros... Quando os seus membros se deleitam no aprendizado da palavra de Deus, em se aperfeiçoar. E nesse caso, e às vezes, irmãos, também o cristão, acontece essa subida, de vez em quando que para. Uma coisa muito importante que às vezes nós não demos a devida significância é desfrutar de uma boa convivência com os cristãos, com as pessoas. A gente precisa desenvolver esse relacionamento amigável com as pessoas. A Bíblia diz, lá em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos. Né? Ou seja, isso fala de relacionamento e a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Vamos lá. Ensino ruim, eu já falei, com cristão, presta pouco atenção à palavra de Deus e à oração. Pode passar muitos anos com quase ou nenhum progresso na santificação. Aqui no gráfico, segundo essa vida cristã aqui, ele está subindo. Mas ele poderia, nesse momento onde ele cai, existe, às vezes, irmão, muito cristão, que ficam subindo, mas tem hora que eles descem e fica, sobe e desce, porque a deficiência, tá? Na busca pela santificação, na leitura da palavra, na oração, no jejum. Estamos 50 dias aí de jejum. Entre nesse propósito para você o quê? Ser sustentado. Né? Para você, o jejum foi esclarecido a importância que é a do jejum. Então, entre nesse propósito. Isso tudo faz parte do nosso crescimento cristão. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Santificação nunca é completada nesta vida. É o próximo slide. E qual o padrão a ser buscado, querido? A vida cristã é normalmente comparada a uma corrida. Né? A Bíblia compara, a palavra do Senhor compara, né? Paulo compara, que nós estamos, né, correndo para o prêmio. Devemos deixar tudo que atrasa o nosso progresso. Inclusive, queridos, pecado. Inclusive o pecado. Tá? Deus, ele nos ordena a andar em obediência. Como eu falei no começo, o pecado, ele nos contaminou. O pecado contaminou toda a humanidade. Ele se tornou universal aos homens. Tanto nós que estamos aqui no Brasil, São Gonçalo, como aquele homem, pessoa que está na China, que está nos Estados Unidos, também é pecador. O pecado universalizou. Mas é o padrão a que nós temos que buscar. Se Deus, querido, nos ordena a andar em obediência, é porque ele nos capacita para obedecê-lo. E qual é o padrão? Mateus 5,48 fala sobre isso. Nós devemos buscar ser perfeitos. Como ser perfeito? Será que é uma contradição? Não, Deus. Quando a perfeição, quando Deus fala em Mateus 5,48, anote, por favor, para depois você ver e vai dizer, mas aqui vai dizendo que nós podemos ser perfeitos, como o nosso Deus é perfeito.
Nosso Deus está exigindo perfeição, mas não é um processo? Como pode isso? Veja bem, quando Jesus nos ordena que sejamos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, isso simplesmente mostra que a própria pureza moral absoluta de Deus é o padrão que deve ser buscado e pelo qual Deus nos considera responsáveis. Esse é o padrão que a gente tem que buscar, querido. O fato de que somos incapazes de alcançar o padrão não significa que ele será rebaixado. Ao contrário, significa o quê? Que nós necessitamos da graça de Deus e do seu perdão para vencer o pecado que permanece em nós. Santificação nunca é completada nesta vida, continua o tema, e aqui diz, uma vez tendo concluído que a santificação nunca será completa nesta vida, exercer sabedoria e cuidado de modo em que usamos essa verdade. Alguns podem usar esse fato como desculpa para não lutar por santidade ou crescimento. Veja bem, querido. O fato de eu não conseguir, né, alcançar a plenitude da santificação, eu não posso deixar de buscá-la. Temos o dever de buscar a santificação. Isso não pode servir, querido, de desculpa para pecarmos. Tá? Ou deixa para lá, deixa Deus agir, Deus está agindo, deixa para lá. Não. Nós temos que buscar. Vimos que é um padrão a ser buscado por nós. Tá? E se nós nos sentirmos cansados nessa caminhada, nós temos as armas que Deus colocou. Nós temos o nosso relacionamento com a nossa igreja, com o nosso irmão. Amém? Buscar nos fortalecer, nos levantar. O que nós não podemos, queridos, é ficar prostrados, parados, muito tempo, muitas vezes meses, anos, vivendo uma determinada situação, o qual já poderia ter sido resolvida, o qual nós já poderíamos ter vencido pela confissão dos pecados, por você liberar perdão. Existem tantas coisas que nos amarram, mas nós fizemos fazer o quê? Desamarrá-las. E Deus nos deu as armas para isso. Deus coopera conosco, como vimos no começo, nesse processo de santificação. Não tem desculpas, querida. Não haverá desculpas. Deus ele nos deu uma ordem de obediência. É porque ele sabe que nós conseguimos. Não podemos desistir. Nunca desista. Deus e o homem cooperam na santificação. Vamos ver isso direitinho para você se animar. Para nós, né, querido? Nós temos que nos colocar, eu como professor, todos nós como cristãos. A luta, ela é constante. Ninguém tem o perfeito. Ainda não. Deus e o homem cooperam na santificação. É lógico, querido, que os papéis não são iguais. Né? O papel de Deus, né, na cooperação não é igual ao nosso. Tá? Ou que ambos operam do mesmo modo. Mas significa simplesmente que cooperamos com Deus de forma apropriada à nossa posição. Que posição? Como filhos de Deus. Amém? E aqui está, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, né, a pessoa da Trindade. Tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo age ao nosso favor. Mas nós vamos ver que Deus Espírito Santo, por quê? Por ele habitar, por nós sermos moradas do Espírito Santo. O mover, né, essa restauração, ela é mais evidenciada na nossa vida através da ação do Espírito Santo. Amém? Dá um glória a Deus aí, ó. Olha quantos recursos você tem para andar em santificação.
Deus Pai, vamos lá. O papel específico de Deus Pai nessa santificação é o processo de nos disciplinar como filhos. Anote aí, Hebreus 12, 5 a 11. Deus os santifica, tanto causando neles o querer, como está escrito lá em Filipenses, querido. Tanto que nos causando o querer, a sua vontade, como lhe dando o poder para executá-la. Filipenses 2, 13. Né? Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o efetuar. Olha que coisa maravilhosa. A palavra disciplina, né? Vamos entender aqui, Deus disciplina, a gente pensa logo em castigo, mas não é. É ação corretiva, usada para treinar um filho, administrada com amor. Amém, né? Amor. Deus Filho, devemos imitar o exemplo de Cristo, que perseverou até o fim. Quando a gente fala da pessoa de Jesus Cristo, né, digamos assim, que faz parte, né, com certeza, da Trindade, o Deus Filho, que faz parte da Trindade, a gente observa logo o sacrifício de obediência de Jesus. E esse tem que ser o nosso parâmetro de obediência. Jesus Cristo, sendo Deus, né, o Verbo que se fez carne, veio, se fez carne por amor a nós. E Jesus Cristo, ele não desistiu de nós, não desistiu desse processo da cruz, de passar por toda essa humilhação, para que nós alcançássemos, através dele, a salvação. Por isso, só há salvação em Jesus Cristo. Não se engane, não se engane. Há muito se fala, todo caminho leva a Deus. Isso é mentira, querido. Isso é uma mentira. O único caminho que leva a Deus é através da pessoa de Jesus Cristo. Não podemos subestimar, desvalorizar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Jesus foi humilhado, né? Ele foi humilhado publicamente, sofreu as dores, o pecado. Nós aprendemos nas aulas passadas aí sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Jesus, santo, eterno. E ainda assim, se incomodou em honrar ao Pai em obediência por nós. Valorize isso. Valorize o sacrifício de Jesus. Só ele poderia fazer. Só o sangue de Jesus, que não tinha pecado, é que poderia. Essa dívida a qual nós tínhamos era impagável. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. Estávamos condenados à eternidade sem Deus. E Jesus Cristo veio, pagou o preço, como está escrito naquela parábola, né, do credor incompassível. Aquele homem devia uma quantia impagável ao rei. Ali o rei representa Jesus Cristo. Tá? Então, assim, Jesus Cristo foi lá e pagou. Somente ele poderia fazer. E o fez com maestria, e o fez um todo. Né? Nós vemos ali na oração de Jesus no jardim do Getsêmani, Jesus falando para Deus, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, Senhor, que eu te obedeça, né? Que melhor é te obedecer. Ele diz, todavia, eu estou aqui para cumprir, para te obedecer. Ali era um momento de dor. Era um momento que o peso do nosso pecado estava lá, sobre Jesus. O pecado de toda uma humanidade estava ali, sobre Jesus. Ele suportou aquilo tudo, por amor a nós. Então, hoje,
Nós precisamos enxergar isso. Diante das dificuldades, diante das tentações, diante do pecado, nós precisamos enxergar isso. Que o sacrifício de Jesus foi algo real, verdadeiro. Temos que trazer isso à nossa memória. Quando nós ali participamos da ceia do Senhor, o corpo e sangue de Jesus Cristo, é para nós lembrarmos, trazermos a nossa memória. Amém, queridos? Então, o pecado, ele precisamos nos arrepender para que nós sejamos curados do pecado. Não deixe que o pecado, né, habitual venha tirar você da presença de Deus. O sangue de Jesus Cristo, ele te limpa de todo o pecado. Lave suas vestes. Temos tanto ouvido isso durante esse mês. Lave suas vestes no sangue do Cordeiro, para que sejam alvas, para que sejam brancas. Você pode fazer isso, querido. Então faça. Peça perdão. Perdoe. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Não é 70 vezes 7. Ali é apenas uma, para se dizer que são quantas vezes for necessário. Você precisa perdoar. Amém? Glória ao Senhor. Como é bom falar de Jesus, né? Há uma alegria, há uma segurança em nós. Mas agora vamos falar do Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo opera em nós para nos mudar e nos santificar, dando-nos maior santidade de vida. Pedro fala da obra santificadora do Espírito Santo. Paulo também fala dessa obra santificadora lá em 2 Tessalonicenses 2:3. Amém? Gálatas 5:22 e 23. O Espírito Santo que produz em nós o fruto do Espírito, característica do caráter que são parte da santificação, que deve ser cada vez maior. O Espírito Santo é o Espírito de santidade. Ele produz santidade em nós. Não tenho santidade, estou com um problema nessa área da santidade. Estou com dificuldade na área de santidade. Querido, busque o Espírito Santo. Busque. Não negligencie isso. A ação do Espírito Santo para que você venha ter progresso na sua vida de santidade. Essas virtudes do Espírito Santo, querido, são características como um fruto, né? É um fruto do Espírito Santo, em contraste com as obras da carne. O fruto, ele é produzido pelo Espírito Santo. Né? E é um fruto, né? E vem, né? Tudo isso junto, domínio próprio, amor, mansidão, alegria, fidelidade, paciência, paz, bondade, amabilidade. Isso tudo vem com a busca do Espírito Santo. Não se permita. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não se permita. Não desista dessa luta diária, porque o Espírito Santo tem resposta para você. Você não fica sem resposta. Nem o professor Wagner colocou aí no chat o fruto do Espírito Santo: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, que é a mesma coisa que a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É verdade. Glória ao Senhor. E o nosso papel na santificação? E o nosso papel na santificação, gente? Ativo ou passivo? Aí, vamos responder aí no chat. Vamos lá. Quem acha que é ativo, quem acha que é passivo, quem não acha nada, ou quem acha que é os dois? Vamos lá. Vamos lá. A Paula colocou ativo. Vamos lá. Bruno, ativo.
Vamos lá, vamos responder. Vamos lá. Ih, tá frio, tá frio, tá frio, tá quente. Morno não pode, queridos. Não esqueça, igreja de Laodiceia. Ativo, ativo. Olha, ninguém acertou ainda, hein? Olha, olha, olha. Vamos lá, que a hora não espera. Olha a resposta aí. Vamos ver aí na tela, ó. Ih, peraí, que deu um probleminha aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui rapidinho. Olha aí a resposta. Deixa eu só aumentar aí. Vamos ver se vai aparecer. Não está aparecendo ela maximizada. Então, vai assim mesmo, querido. Os dois. Os dois, querido. Por quê? Vamos ver aqui, rapidamente. Olha. Passivo. Por que é passivo? São os dois. Passivo, no sentido que dependemos de Deus para nos santificar. Textos que nos encorajam a confiar em Deus ou... apareceu ali os dois. Amém. Bota aqui, ó. Apareceu o ativo primeiro, que eu estava aqui vendo o passivo. Então, vamos ver aqui o ativo que apareceu na tela, por favor. Ativo, no sentido de que lutamos. Olha a luta aí, olha a luta. Para obedecer a Deus e dar os passos que aumentarão a nossa santificação. Ali em Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Reconhecer que é pelo Espírito que somos capazes de fazer isso. Mas está escrito que o quê? Que nós devemos fazê-lo. Olha a ação. Ativo, ação, devemos fazê-lo. Não é o Espírito, querido, que recebe a ordem de mortificar os desejos da carne, né? Isso aí seria até uma grande heresia, né? Então, ativo, e por que o passivo? Vamos lá. Passivo, no sentido que dependemos de Deus. Lembra que eu falei lá com vocês? Que Deus é que efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, passivo é no sentido de que dependemos de Deus para nos santificar. Texto que nos encoraja a confiar em Deus ou a orar, ou não, né, irmão? E a orar e pedir a Ele que nos santifique. Paulo diz em Romanos 12:1, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, é tanto ativo como passivo. Amém? Já sabe. E as consequências de nós negligenciarmos, querido? O ativo, obedecer a Deus. Tornamos cristãos preguiçosos e passivos. E quando nós negligenciamos, né, o ato passivo, o passivo de confiar em Deus e de nos oferecer a Ele, que a gente fica o quê? Eu sei, eu posso, eu faço. Ficamos orgulhosos e demasiadamente confiantes em nós próprios. Assim, querido, a santificação será muito deficiente. Precisamos manter a fé e a diligência em obedecer. Tá? Então, não adianta você obedecer a Deus, né? Obedecer só a Deus e também não confiar. Tá? É os dois papéis, o ativo e o passivo. Amém, querido? Para que a nossa santificação não fique deficiente. Amém? O próprio slide. Existem atalhos para o crescimento da santificação? E aí? Sim ou não? Agora vocês vão acertar, né? Misericórdia, hein? Ó, hein? Todo mundo pro CVC vai abrir, domingo agora vai abrir desse jeito. Existem atalhos para crescimento da santificação?
Aí, ó, tá se achando super esperta. Aí. Né, professor Wagner? Essa todo mundo responde, né? Eu acredito que sim, com certeza. Vamos lá, olha a resposta aí, ó. Ó, responder com a Bíblia, com a palavra, que aí não tem dúvida. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha a resposta. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu poder, segundo o fruto das suas ações. Também está lá escrito em Hebreus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ele é mais cortante de qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntos e medulas, e aptas para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém, queridos? Então, não tem atalho. Até porque Deus, ele sonda, esquadrinha o nosso coração, sabe? Nos conhece. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Amém? Nosso Deus ele é poderoso, queridos. Nós servimos a um Deus poderoso. Creia nisso, confie no poder do seu Deus. A palavra de Deus nos encoraja a nos entregarmos aos antigos e honrados meios. Aí, quais são os meios para nós nos alimentarmos, queridos? Ler a Bíblia e meditar nela. Anote aí, né, as referências bíblicas. Salmo, Mateus, João, a oração. Efésios 6,18, Filipenses 4,6, tem, né? Orai sem cessar, está escrito lá. Então, querido, na palavra do Senhor, orar todo o tempo, orar sem parar, não desviarmos a nossa mente, querido. Se nós dermos lugar à nossa mente, ao homem pecador que nós somos, ao pecado, né, nós iremos nos distanciar. A parábola do filho pródigo fala sobre isso, né? Quando o filho pródigo saiu, né, deixou ali a casa do seu pai e foi para onde? Acabou aonde? Se sujando mais ainda. O pecado tem poder de se desenvolver, cada vez mais ali lameados, sujos pelo pecado. Através da oração, né, da adoração, testemunho, comunhão cristã, temos que ter comunhão com os outros. Não somos ostras para vivermos isolados. Igreja é comunhão, é relacionamento. Autodisciplina ou domínio próprio. Está falando ali do fruto do Espírito Santo. Amém? E os motivos para obedecer a Deus na vida cristã? Quais são os motivos que nós temos para obedecer a Deus? Olha lá. Primeiro, desejo de agradar a Deus e expressar nosso amor a Ele. A necessidade de manter a consciência limpa diante de Deus. Como é bom, querido, a gente ter essa consciência de estar fazendo, de estar no centro do propósito da vontade de Deus. A segurança, a proteção. 3, o desejo de ser um vaso para fins honrosos e possuir utilidade crescente na obra do Rei. O desejo de ver os descrentes indo a Cristo mediante a observação da nossa vida. Isso é maravilhoso. Temos que pedir a Deus vigilância em relação a isso. Como cristão, né? Como nós temos que pedir? Às vezes, aqui em casa, o tom sobe um pouco. O que nós fazemos? Paramos, mas também aumenta-se um pouco a televisão, aumenta-se o rádio, porque temos os vizinhos. Preocupação em dar o testemunho. Mas é uma construção. Não estamos aqui para condenar. A palavra aqui não é para te condenar. A palavra é para nos consertar. Porque há uma preocupação em darmos testemunho, porque somos logo os apontados.
Olha lá, ó, fala crente, está na igreja. Então temos que tomar esse cuidado. Amém? 5, o desejo de caminhar mais profundo com Deus. Né? Nada de nada, com águas nas janelas, vamos nadar, mergulhar na intimidade com Deus. Intimidade gera santificação. Santificação gera autoridade. Você quer ter autoridade, querido? Entra em intimidade com o Senhor. Entra em santidade. Você vai ter autoridade. Não é a autoridade de mandar, não, querido. É a autoridade da palavra que Deus te dá. 6. O desejo que os anjos glorifiquem a Deus por causa da nossa obediência. Imagina, tenha uma visão dos anjos glorificando a Deus. Porque, olha lá, o Wagner, o pastor Rogério está obedecendo, o Danilo, a Adriana. Olha, é muito lindo. Imagina essa cena. Não é maravilhoso? 7. O desejo de fazer o que Deus ordena simplesmente porque seus mandamentos são retos e deleitamos em fazer o que é reto. As bênçãos do crescimento cristão. Falei para vocês que tinham as bênçãos. A santificação, querido, ela afeta a totalidade da pessoa. Não é só em uma área, todo, no seu todo. Afeta o nosso intelecto, o nosso conhecimento, as nossas emoções, vontades, decisões, a nossa alma, né? O espírito e o corpo físico. Sem falar, querido, que a santificação nos traz grande alegria e paz. Porquanto crescemos em imagem e semelhança a Cristo. Esse é o nosso alvo, querido. Cristo é o nosso alvo. É para ele que nós temos que olhar. Nada de olhar para um lado e nem para o outro. Olhe para Cristo. Paulo diz que à medida que nos tornamos mais e mais obedientes a Deus, o fruto que colhemos leva à santidade. E o fim é a vida eterna. Glória a Deus. Recapitulando, estamos chegando no fim da nossa aula. Santificação é obra progressiva em toda a nossa vida. Imagina uma obra, vamos para a prática. Imagina uma obra. Você está com aquela sua obra na sua casa, só que aquela obra está parada. Não pode ser esse o processo de santificação, porque o processo de santificação é uma obra progressiva. Ela tem que andar, irmão. Vai devagarinho. Não vai acabar nessa vida, aprendemos. Mas vai devagar. É crescente, é progressivo durante toda a nossa vida. Nós não estamos só nesse processo, mas que temos grandes responsabilidades. Nós vimos isso. Temos grandes responsabilidades. Deus não nos tirou as responsabilidades nesse processo de santificação. A garantia da sua ajuda, com certeza, querido. Você não está só. Mas não se exima das suas responsabilidades como cristão. Não negligencie. Aprendemos o quê? Que não existem atalhos. O famoso plano B. Não há plano B. Amém? Quem gosta de plano B? Quem gosta de plano B aí, gente? Plano A. Se o plano A não der certo, plano B. Aqui não. Plano B. Que temos as armas e motivos necessários para nos mantermos firmes. Temos as armas. Deus nos equipou com as armas espirituais para que nós venhamos nos manter nesse processo avante, firme. E motivos, nós falamos ainda há pouco, né? E as bênçãos do crescimento cristão são inúmeras. As bênçãos que nós temos são inúmeras. Né?
Nós temos a salvação, né? A salvação foi conquistada por Jesus, mas nós temos outras bênçãos também que vêm junto com a salvação. Amém? Nossa alegria, nossa paz, contentamento. Isso são bênçãos também da salvação. E o processo de santificação, ele precisa estar crescente, para que a gente não venha parar, regredir, nem pensar. Nada de olhar para trás. Amém? Você foi feito para vencer. Mas Cristo já garantiu a nossa vitória. Na cruz do Calvário, ele já garantiu a nossa vitória. Agora, o que nós precisamos, queridos, é nos buscar, nos aperfeiçoar cada vez mais para alcançarmos a nossa vitória, a nossa morada celestial com Deus. Amém? E uma vez libertados do pecado, está lá em Romanos 7,18. Abra sua Bíblia, leia esse versículo. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. É isso que você é, querido. Você já foi libertado do pecado. Amém? Tem alguma pergunta aí? A irmã Jeane, pode vir aí para mim se há mais alguma pergunta? Se há alguma pergunta, alguma dúvida? Se você tem alguma dúvida, irmão, coloque aí a sua dúvida, coloque aí a sua pergunta. Professora Tânia, até agora nós não temos nenhuma pergunta. Só se vai aparecer agora. Irmãos, há alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Pode fazer agora, pelo chat, ou pode abrir o microfone e fazer. Alguém? Você já terminou a aula, né? Pode fazer. Deus abençoe cada um de vocês. Estão falando que a aula foi muito bem explicada, entendeu? Não tem dúvidas. As pessoas aqui os irmãos estão falando que não tem nenhuma dúvida. Aula maravilhosa, os comentários estão Deus assim, abençoe, querido. Deus parabéns, abençoe. professora, Deus abençoe, aula muito abençoada. Achei que ficou muito bem explicado, muito bem edificante. Não ficou dúvidas. É o que está rolando aqui no chat, professora. Então, nós não temos... Graças a Deus. Amém. Tá, mas eu convido a cada um de vocês, assim que o CVC retornar ao presencial, façam sua matrícula. Não deixe de estar lá presente. Tá? Porque é isso aí. Nós, né, professor Wagner? É isso aí. Ali para ajudar nesse crescimento, querido. Tenha certeza. É isso aí, irmãos. Problema, se você tem alguma dificuldade, pode falar, professor Wagner, por favor. Não, é isso aí, Tânia, reforçar esse seu convite para que os irmãos que ainda não conhecem ou os irmãos que ainda não concluíram o CVC presencial, que os irmãos possam, assim que voltar, os irmãos estarem nos procurando para que nós possamos estar encaminhando os irmãos, seja para o avançado, seja para o intermediário, seja para o básico, para que os irmãos possam estar inseridos nas aulas, porque é uma bênção, irmãos. Eu posso dizer que a aula de hoje foi uma aula assim, que me edificou bastante, e eu queria que os irmãos pudessem nos ajudar, né? Como todas as aulas nós fazemos, eu estou enviando o link aí no chat para os irmãos. Não saiam antes de dar sua opinião, coloca lá para a gente como é que foi a sua experiência na aula de hoje, o que você... como foi para você, pode nos agradecer, pode nos recomendar, pode sugerir melhorias. Nós estamos aqui para isso, para servir vocês da melhor forma possível, né? Nós temos um trabalho aqui para poder levar o melhor para os irmãos. Então, a gente precisa da colaboração dos irmãos, que vocês possam nos ajudar colaborando, seja convidando os irmãos também para estarem participando. A aula é uma aula aberta, então, tanto para você que já fez o CVC, quanto para você que ainda não fez, não teve ainda a oportunidade de fazer o CVC. Então, você pode estar toda terça-feira aqui conosco para assistir essa aula, que cada semana é uma aula diferente, cada semana é um professor diferente, semanas serão pastores que estarão ministrando aula aqui com a gente também, então que você possa estar nos acompanhando pelas redes sociais,
vocês possam estar nos acompanhando nos avisos que estão sendo feitos. Então, irmãos, peço que vocês carinhosamente possam estar lá, colocando a opinião de vocês lá no linkzinho que eu estou mandando lá no chat, possam estar nos ajudando para que nós venhamos a crescer juntos. Amém, irmão? Então, eu estou colocando o link aí, tá bom? Pastor Rogério, o senhor poderia estar encerrando aí para a gente, por favor, a aula de hoje? Olá, Wagner, com certeza. Prazer aí poder estar orando aí junto com vocês. Uma aula muito abençoada. Fui muito abençoado aqui, né, desde o início até agora no final. Um assunto muito pertinente, muito necessário para os nossos dias. Tá bom, professora Tânia? Parabéns aí. Glória a Deus por esse assunto, porque é um assunto muito pouco falado nas igrejas, até porque é um assunto que, como você falou muito bem aí, não adianta só falar, nós temos que viver esse assunto. E esses 3 níveis aí da santificação é tremendo. Eu estou lendo um livro que fala dessas coisas aí, tem me abençoado muito também. E eu pude ver que na santificação inicial, né, Tânia? Só dando um adendo aí, e também nós fomos libertados da condenação do pecado. Quando recebemos Jesus, fomos santificados ali no ato da conversão e libertados da condenação do pecado. Hoje estamos na santificação progressiva e somos libertos do poder do pecado. E na santificação final, quando você falou aí, seremos totalmente livres da presença do pecado. Estaremos para sempre ali com o nosso Senhor, desfrutando da eternidade de uma glória com Cristo. Por isso, tem que ser agora, né? É na progressão aí, naquele gráfico que você mostrou, de altos e baixos. Eu comentei aqui, eu escrevi aqui que devemos todos os dias nos encher do Espírito Santo e buscarmos a natureza divina todo dia, para que a gente não tenha nenhum desvio para nenhum atalho e consigamos chegar na santificação final, onde ouviremos do Senhor falou: vinde benditos do meu Pai, e entra aí para o gozo merecido para vocês que perseveraram até o fim. Parabéns, Tatânia, fui muito abençoado. Estou aqui desfrutando ainda da presença de Deus através da ministração dessa aula aí. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar. Eu quero agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso, Pai, na tua presença, Senhor. Essa aula tão explicada, Senhor, passo a passo. Uma aula fundamentada na sua palavra, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade, por essa sala de aula virtual, onde temos tido a oportunidade de entrar aqui, Pai, e de poder nos alimentarmos, ó Deus, da tua palavra, da tua direção, Senhor. Estamos, Senhor, no final dos tempos, e se é uma coisa que nós precisamos, ó Deus, é estar cada dia na prática da santidade progressiva, ó Deus, na nossa peregrinação aqui nessa terra, Senhor, no mundo injusto, no mundo pervertido, no mundo que jaz no maligno, e o Senhor vem e nos santifica e nos dá condição de andarmos na santidade aqui, Pai, na terra. Ó Deus, porque quando estivermos lá na tua glória, na santificação final, será o resultado ali, Pai, da santificação inicial e da santificação progressiva. Então vamos desfrutar, Pai, de uma santificação final na tua presença, totalmente livre, Senhor, da presença do pecado, onde estaremos ali desfrutando de uma eternidade, Senhor, na tua presença. Muito obrigado por essa aula, obrigado pela vida da professora Tânia, pela sua família, pelo seu filho, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela dedicação, pelo coordenador Wagner, pela irmã Giane, por cada professor do intermediário, do avançado, do básico, Senhor. Nós, Senhor, entregamos nossas vidas nas tuas mãos. O Senhor sabe como nós somos dependentes de ti, Senhor. Como nós, Senhor,
temos temor ao estar preparando uma aula, de não estar apenas, Senhor, aqui informando, ó Deus, os ouvintes, os alunos, mas formando eles para que a cada dia possam ser de acordo, Pai, com a tua vontade, parecidíssimos contigo, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos nessa noite, Pai. Receba toda a honra, Pai. Toda glória e todo louvor, Pai, todo elogio, Pai, nós dedicamos a Ti, porque só o Senhor é digno. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê e está junto conosco aí, digita aí amém, diga glória a Deus, aleluia. Obrigado, Wagner, pela oportunidade. Que isso, pastor. É sempre bom ter o senhor por aqui, ainda mais com esse plus no final aí, só enriqueceu ainda mais a aula, tá? Nós que agradecemos, agradecemos também a presença dos irmãos. Tenham uma boa noite e na próxima terça-feira estaremos aqui novamente para mais uma aula abençoada. Amém, irmãos? Até logo, até terça-feira que vem, fiquem na paz, bom descanso e amanhã, culto presencial, que os irmãos possam estar presentes no culto presencial amanhã, que também será uma bênção. Tá bem, irmãos? Um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até logo.